Hoje eu quero falar com você sobre a família a serviço do Senhor. E eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de João. E nós teremos como texto base o nosso texto, uma narrativa interessantíssima, uma história de uma das famílias mais lindas da Bíblia. É uma família admirável, não tem quem não goste desta família de irmãos. Marta, Maria e Lázaro. E eu confesso que lendo e que vendo a história de Marta, de Lázaro e de Maria, eu cheguei a pensar de que quando chegar no céu eu vou ter que procurar Marta e pedir desculpa a ela pelas vezes que falei mal desta mulher. Uma mulher admirável, maravilhosa. E Maria, que tanto nós exaltamos, eu diria que Maria é extraordinária mesmo, porque ela se destacar numa família especial como esta, não é tarefa simples. Então vamos ler o capítulo 12 de João. Eu não vou ler toda a narrativa, mas você pode acompanhar aí na sua Bíblia, acessar aí no seu aplicativo. Mas eu vou ler então parte desse texto que diz assim: João capítulo 12, versículo 1. Foi, pois, Jesus 6 dias antes da Páscoa a Betânia, onde estava Lázaro, o que falecera, e a quem ressuscitara dos mortos. Fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, um jantar, né? E Marta servia, e Lázaro era um dos que estava à mesa com Jesus. Então Maria, tomando uma libra de unguento de nardo puro, de muito preço ou de muito valor, ungiu os pés de Jesus e enxugou-lhe os pés com os seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Do versículo 4 até o versículo 8, vai aparecer as manifestações de Judas. E quando chega no versículo 7, Jesus se pronuncia. E eu quero encerrar a narrativa, a leitura aqui da narrativa, do versículo 9, 10 e 11, que diz: E muita gente, alguma versão diz, e uma numerosa multidão dos judeus soube que Jesus estava ali, e foram, não só por causa, olha que interessante, não só por causa de Jesus, mas também para ver a Lázaro, a quem ressuscitara dos mortos. E os principais dos sacerdotes tomaram deliberação para matar Jesus e também a Lázaro. E encerra essa primeira parte dizendo: porque muitos dos judeus, por causa dele quem? Lázaro, iam e criam em Jesus. Tem uma outra versão que nessa parte eu gosto, que diz assim: voltaram crendo em Jesus. Vamos orar. Senhor, nesta noite nós queremos expressar a nossa gratidão a Ti. Nesta noite nós queremos agradecer por esse texto sagrado lido, e que através da exposição dele, das aplicações, dos comentários, do entendimento, da exposição da palavra nesta noite, estes exemplos positivos sirvam para nossa edificação.
os exemplos que encontramos no texto de negativos sirva para a nossa reflexão, de maneira que o nosso foco no texto seja na centralidade da pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós oramos nesta noite por tantas pessoas que estão nos acompanhando no Rio de Janeiro, no Piauí, na Bahia, na Paraíba, aqui no Rio Grande do Norte, em tantos outros lugares, até mesmo fora do país, estão acompanhando esta mensagem. Que saiam nesta noite desta reunião edificados, fortalecidos, e assim como estes judeus possam crer em Jesus, crer para a edificação, os que já creram para a salvação, e crer para a salvação aqueles que não tomaram esta decisão ainda. De maneira que seja um tempo de fortalecimento, de edificação e, acima de tudo, da exaltação do teu nome. Nós oramos no nome de Jesus. Amém. Então nós queremos refletir nesta noite. Eu sei que muitas igrejas, muitos pastores, muitas reuniões, muitas lives, muitas transmissões estão falando sobre esse tema nesta noite, com os mais variados focos. Nessa noite nós queremos dar este foco, a família a serviço do Senhor. Mas antes da gente adentrar nesta parte prática, nós queremos entender um pouco o cenário desse texto. Queremos entender o cenário do acontecimento que aparece nesta narrativa. E aí eu vou apontar algumas questões aqui para que você compreenda este evento, este acontecimento, esta reunião que entrou para a história da inspiração bíblica e que ficou revelado então na palavra de Deus. Aqui é o seguinte: Maria unge os pés de Jesus com um vaso de um perfume caríssimo. Há indicações de que, pelo valor mencionado, corresponde a um ano, ao salário anual de um trabalhador. Mas não vamos entrar nesses detalhes. E aí, quando Maria faz isso, aparece então uma adversativa de alguém que se encontrava no evento, na reunião. E Jesus defende a ação de Maria e condena a atitude, as palavras e o sentimento de Judas, que foi aquele que apareceu com a adversativa, com uma sugestão que tinha uma motivação de interesse egoísta e próprio. Além disso, Jesus aqui, a gente percebe, examinando o texto, Jesus cumpre a profecia, que logo em seguida nós percebemos aqui, logo em seguida no texto, Jesus cumpre a profecia entrando de forma triunfal em Jerusalém, montado em um jumento. E ali então, estes acontecimentos, Jesus aproveita para estar falando da sua morte. Aqui em Betânia, nesta casa, na casa desta família, Jesus então é ungido em Betânia, com alusão exatamente à sua morte. Nós poderíamos dizer de que todo este evento, esta reunião, esta ceia, este jantar, nós poderíamos perceber um propósito,
O propósito aqui qual é? Um jantar oferecido em homenagem a Jesus. Nós podemos ver também pessoas, entre estas pessoas, entre os presentes nessa reunião, nós queremos destacar, além de Jesus, Lázaro e suas duas irmãs, Marta e Maria. Há também do que se perceber nesta reunião o perfume, o seu valor, o seu significado, onde Maria então unge Jesus com um perfume caríssimo, que eu já até mencionei do que representava este valor. Mas há também nesta reunião um protesto, que é exatamente de Judas Iscariotes, que critica e que repreende a ação de Maria. Há também aqui a defesa de Maria, e a defesa de Maria não é feita, eu acho interessante, não é feita por Maria, mas é feita por Jesus, o advogado dos advogados, né? Jesus diz que ela fez isso como preparação para o seu sepultamento, para a sua morte. Ela fez isso numa atitude que era comum fazer com as pessoas que morriam. E ela faz em vida, e ela faz com um sentimento, com uma atitude, com uma ação de adoração, que a gente vai ver isso lá mais na frente. Há também, além de tudo isso, a popularidade que esse texto então traz. Uma numerosa, diz o texto, uma numerosa multidão de judeus chega para ver Jesus, e eu acho interessante, também para ver Lázaro. E também nesta narrativa há uma conspiração. Os líderes religiosos têm uma conspiração, eles planejam não apenas matar Jesus, mas também matar Lázaro. Então, dado este cenário panorâmico de tudo que envolve este acontecimento, esta narrativa, este episódio, esta reunião, este jantar e esta ceia lá na casa de Marta, Maria e Lázaro, eu gostaria de nessa noite apresentar valores que são evidentes, e eu diria, e evidenciados na vida de uma família que está a serviço do Senhor. Então eu quero chamar a sua atenção para esse propósito. Eu quero apresentar a você os valores que são evidentes, que são perceptíveis, que são claros, que são evidenciados na vida, no dia a dia de uma família que está a serviço do Senhor. E eu queria apresentar apenas 3 valores. Vamos ao primeiro deles. Primeiro valor: uma família que serve ao Senhor é marcada, é caracterizada, é notada pelo serviço ao Senhor. E aqui é onde entra exatamente a pessoa de Marta. A gente vê esse valor do serviço ao Senhor de forma espetacular, de forma extraordinária, de forma perceptível. Ela tem o dom, ela tem o talento, ela tem a vontade, ela tem o desejo, ela tem o prazer de servir ao Senhor. Marta é uma mulher que tem prazer em servir ao Senhor. Nós encontramos nesse texto e em outras narrativas Marta servindo ao Senhor. Aqui nesse texto nós encontramos Marta servindo ao Senhor. Se você observar Lucas capítulo 10, do versículo 38 ao 40, nós vamos encontrar Marta servindo ao Senhor no momento em que ela recebe na sua casa a visita do seu Senhor, do seu amado Salvador, a visita de Jesus. Marta servindo ao Senhor no momento de comunhão nós encontramos nesse texto. Se lá em Lucas, naquela visita, Marta está servindo ao Senhor, nesta nova visita e nesse tempo de comunhão, a gente vê Marta. O texto é muito claro.
No versículo 2 diz que Marta servia. E se você observar Marta num terceiro momento, a gente já mencionou na visita lá de Lucas capítulo 10, nós estamos com o texto aqui em pauta de Lucas 12, Marta mais uma vez servindo ao Senhor. Mas nós vamos encontrar, se você voltar um pouquinho antes aí, na sua página da Bíblia, em João capítulo 11, nós vamos encontrar esta mulher extraordinária, espetacular, admirável, notável. Nós vamos encontrar no momento difícil, no momento de dor, no momento em que o seu irmão Lázaro morre. A Bíblia é muito clara que quando Jesus chega naquele cenário em que estavam aquelas pessoas, em torno daquela família, em torno então daquele momento fúnebre, daquele momento de dor, de saudade, Lázaro havia morrido. Eu acho extraordinário quando a Bíblia diz que Maria, você pode observar João capítulo 11, versículo 20, a Bíblia diz que Maria ficou, Jesus chega, Maria fica sentada e Marta, ela se levanta e corre e vai e se dirige ao encontro do Senhor. Veja que essa mulher é uma mulher de iniciativa, é uma mulher que serve, é uma mulher que se levanta, é uma mulher que tem o prazer de estar com o Senhor. Quando Jesus chega, naquele momento de adversidade, naquele momento de crise, naquele momento de dor, naquele momento de morte, naquele cenário todo, ela se levanta e ela se dirige a Jesus. E ela então relata ao Senhor que o seu irmão havia morrido. Meus irmãos, Marta se caracteriza como uma mulher que representa. Aí você pode me estar perguntando assim, o que isso tem a ver com a família? Primeiro, ela é de uma família. E segundo, na pessoa de Marta, eu vejo ela como uma mulher que se caracteriza como uma pessoa que representa a família. Uma pessoa que representa a família perante o Senhor. Uma pessoa que está disposta a servir. Ela representa uma família caracterizada pelo serviço, que serve ao Senhor, que serve ao Senhor com prazer, que serve o Senhor com satisfação, que serve o Senhor com entusiasmo. Eu diria, Marta representa uma família que serve ao Senhor com totalidade, sem reserva, a totalidade do ser, a totalidade do serviço, a totalidade em unidade, com uma família que tem na sua casa Maria e Lázaro, e tem essa mulher extraordinária que se doa, que se entrega, que tem prazer em servir, que tem prazer, na verdade, de estar à disposição do reino de Deus. Marta aparece na Bíblia sempre em movimento. Você já observou isso? Começa a observar. Marta aparece na Bíblia como uma pessoa que está sempre em movimento. E todos os seus movimentos são movimentos de glorificação do nome do Senhor. São movimentos de servir ao Senhor. Marta é uma pessoa extremamente prática. Marta simboliza o serviço que glorifica a Deus. Portanto, uma família que serve ao Senhor é uma família que serve ao Senhor e que glorifica ao Senhor e que faz isso com satisfação, com entusiasmo e com prazer. Vamos fazer uma pausa aqui. Nesse primeiro valor, que é o valor do serviço ao Senhor. E essa pausa eu queria fazer com você para uma reflexão. Eu queria fazer uma reflexão com você nessa noite
sobre uma família que serve ao Senhor e que é evidenciado este valor do serviço e da glorificação do nome do Senhor, eu queria fazer então a seguinte reflexão: a sua família tem estado a serviço do Senhor e a serviço do reino de Deus? Esta é a reflexão. Faça essa pergunta para você mesmo: a minha família, a minha vida está a serviço do reino de Deus, está a serviço do Senhor Jesus Cristo? Esta é a reflexão. Além desta reflexão, eu queria tirar uma lição para você baseado neste primeiro valor. Sabe qual é a lição? A família precisa ser agente, a família precisa ser ferramenta, a família precisa ser instrumento, a família precisa ser composta de pessoas que estão dispostas a servir o Senhor e o seu reino. Portanto, meus queridos, o primeiro grande valor evidenciado e evidente e notável na vida de uma família que serve ao Senhor é exatamente uma família caracterizada pelo serviço ao Senhor, pelo serviço ao reino de Deus, pelo serviço que glorifica a Deus. E quem serve a Deus serve uns aos outros. Paulo destaca muito isto: servir uns aos outros, amar uns aos outros, aconselhar uns aos outros. E aí nós estamos glorificando a Deus através da nossa família e através de um serviço ao Senhor e um serviço ao seu reino e um serviço através da igreja local. Então não esqueça, a grande lição aqui é: a família precisa ser agente, instrumento e pessoas a serviço do Senhor e do seu reino. Qual é o segundo valor evidenciado, evidente e notável na vida de uma família que serve ao Senhor? Isso nós percebemos na vida de Maria. E esse valor chama-se adoração ao Senhor. Adoração. E aí nós encontramos no texto sagrado esta mulher chamada Maria oferecendo através de um gesto e da sua ação uma adoração ao Senhor, um reconhecimento de que Ele era digno, do seu louvor, das suas ações, da sua adoração através do seu perfume, mas muito mais através do seu gesto e da sua atitude. Maria, nós encontramos nesta narrativa, adorando ao Senhor, com um gesto belo, com um gesto singelo, com um gesto extraordinário, que mostra todo o seu coração de adorador, que mostra no seu gesto uma mulher que sabia o significado do que representava a adoração ao Senhor. Nós encontramos nesse gesto de Maria não apenas uma adoração, mas nós encontramos neste gesto uma mulher que tem um coração de serva de Deus, de uma seguidora do Senhor, de uma discípula do Senhor, de uma mulher que entende o significado de um relacionamento com o seu Senhor. Nós encontramos neste gesto uma adoradora fiel, verdadeira, sincera, que encontra e que sabe o significado de adorar a Deus, que encontra o Salvador e sabe o significado de adorar a Deus. Maria era uma mulher diferenciada. Maria era uma mulher ímpar, pois ela se destaca em meio a uma família extraordinária, a uma família diferenciada. Maria é uma mulher
admirável, porque ela se destaca em meio a uma família notável nos tempos de Jesus. Maria fazia parte de uma família diferenciada. Maria fazia parte de uma família cristã. Maria fazia parte de uma família que servia e que adorava o Senhor. Maria fazia parte de uma família de adoradores. Eu quero chamar a sua atenção para os nossos dias. Nós estamos vivendo um tempo em que as famílias, ou a família moderna, infelizmente, materializou-se, secularizou-se ao extremo, de maneira que tem excluído tanto o serviço ao Senhor, quanto a adoração ao Senhor. Baseado neste valor que nós percebemos em Maria, muito embora isto é notável em Marta e também em Lázaro, mas nós estamos destacando Maria. Eu queria chamar a sua atenção para mais uma pausa de reflexão e de lição. A reflexão que nós fazemos baseado no valor que percebemos em Maria, que é o valor da adoração, do valor presente numa família que serve o Senhor, a reflexão que eu quero fazer é a seguinte: a sua casa, a sua família tem sido um lugar de adoração ao Senhor? Ou a adoração ao Senhor tem sido negligenciado? Ou este valor não tem sido importante e relevante na sua vida como família? Podemos notar o valor da adoração na vivência, na convivência, nos relacionamentos, no estilo de vida adotado na sua casa e no seio da sua família. Essa é a reflexão que a gente precisa fazer todos os dias. E qual a lição que nós tiramos aqui? Uma lição prática. A lição prática é a seguinte: a família precisa priorizar a adoração ao Senhor na sua vivência diária, para que não possa vir a pagar um preço altíssimo no futuro e até no presente. Porque uma família cristã que não adora a Deus, que não está a serviço do Senhor, que tem negligenciado estes valores, eu posso lhe afirmar com toda certeza que vai chegar uma conta altíssima para você pagar. Portanto, é tempo, é momento de você voltar a reconstruir ou a construir, se você nunca experimentou, o altar de adoração na sua casa, no seio da sua família e no estilo de vida da sua família. Em terceiro e último lugar, o primeiro valor que podemos perceber que é evidenciado e evidente na vida de uma família que serve ao Senhor, nós percebemos na vida de Marta, que é exatamente uma família caracterizada pelo serviço ao Senhor. O segundo valor que nós encontramos nessa família, que é então perceptível através do gesto de Maria, é a adoração ao Senhor. E o terceiro valor e último que nós queremos destacar nessa noite é a comunhão com o Senhor. Diz o nosso texto, logo no versículo seguinte, diz no versículo 2: fizeram-lhe, pois, ali uma ceia, Marta servia. E olha que interessante, e Lázaro era um dos que estavam à mesa com Jesus. Mesa sempre simbolizou, sempre significou, sempre representou, sempre foi um lugar, um espaço de comunhão. Então, o terceiro valor que nós encontramos nessa família é que era uma família que valorizava a comunhão. Lázaro, diz o texto,
estava com Jesus à mesa. Lázaro estava presente. Lázaro estava sentado à mesa. Lázaro estava testemunhando do que Jesus fizera na sua vida. Ele havia ressuscitado. Lázaro estava desfrutando da comunhão de Jesus. Lázaro estava desfrutando da comunhão das suas irmãs, da sua família. Lázaro estava desfrutando da comunhão dos discípulos e dos presentes naquela reunião. Lázaro estava, eu diria, com o seu coração saltitante de alegria. Eu imagino que Lázaro estava dizendo: se eu não tivesse ressuscitado, eu estive do lado de lá, eu experimentei a morte. Se eu não tivesse ressuscitado, eu não estava desfrutando de um momento tão maravilhoso como este. É verdade que ele estaria no céu, mas Lázaro podia ver o céu no cenário da mesa da sua casa. Que coisa interessante. Lázaro estava ali desenvolvendo relacionamento com o Senhor. Lázaro estava aprendendo com o mestre dos mestres, com o seu mestre. Lázaro estava aprendendo, acima de tudo, o valor do diálogo, que não tem sido mais presente no seio das famílias. Lázaro estava aprendendo o valor da comunhão, que infelizmente tem sido quebrado também no seio das famílias. Lázaro estava aprendendo com o seu mestre, além do valor do diálogo, além do valor da comunhão, ele estava aprendendo o valor dos relacionamentos, da vida familiar e da vida com o Senhor. Lázaro entendia, mais do que ninguém, a importância da comunhão no seio familiar. Meu querido, eu vejo nesse texto agora, nós já aprendemos o valor de servir ao Senhor, nós já aprendemos o valor da adoração ao Senhor, nós já também discorremos sobre o valor da comunhão, mas dentro disto aqui, dentro do seio familiar da casa de Marta, de Maria e de Lázaro, e que deve ser presente no seio das nossas famílias, a gente vê Lázaro aqui, que representa a família, que é uma referência da fé em Jesus. Lázaro representa nesse texto a família que é uma referência cristã. Nós estamos vivendo um tempo onde há um déficit, onde há uma deficiência, onde há uma carência de referências. Nós estamos vivendo um tempo onde as nossas referências em todas as esferas da sociedade não têm sido as melhores. Nós encontramos aqui nesta família, na sua totalidade, e agora de forma específica em Lázaro, uma família que é referência de fé, referência de adoração, referência de serviço e referência cristã, referência de discípulos de Jesus. Veja o que aconteceu em meio a essa comunhão. Estava ali aquela família reunida, Jesus, seus seguidores ali, naquela ceia, naquela preparação para eventos importantes que aconteceriam. E de repente, olha como o texto é extraordinário. Há as manifestações aí de Judas, as manifestações dos religiosos, mas eu quero levar você a acompanhar o que está no versículo 9, no versículo 10 e no versículo 11. De repente, em meio àquela reunião de comunhão,
vem a conclusão aqui no versículo 9, e diz: e muita gente, e uma numerosa multidão, uma numerosa multidão de judeus foram ver Jesus. E como eu já disse até, e quero ser redundante, e o mais extraordinário aqui, que ir ver Jesus é fácil. Quem não gostaria? As pessoas sempre estiveram querendo ver Jesus, mesmo que na multidão a gente encontre, nos relatos das multidões que seguiam Jesus, encontre motivações diferentes. Mas nesta multidão aqui, diz que eles foram também para ver Lázaro. Diz o versículo 9. A multidão chega lá e a multidão diz que quer ver Jesus, mas a multidão diz que queria ver Lázaro, para ver Lázaro, a quem Jesus havia ressuscitado. Meu querido, por que eu disse que Lázaro representa a família, que é referência de fé cristã? É porque Lázaro tornou-se referência da ação de Jesus na sua vida. Veja que as pessoas foram ver Lázaro, mas foram ver o que Jesus havia feito na sua vida. O milagre que Jesus operara na sua vida. Mas o que eu acho interessante aqui é que não diz que eles foram lá com uma expectativa de milagre, mas eles foram lá para testemunhar, para ver a evidência do poder de Jesus na vida de Lázaro. Lázaro se tornou referência da ação de Jesus na vida dele. Lázaro se tornou uma influência, e eu diria, um modelo de fé em Cristo Jesus para as pessoas da comunidade em que ele estava inserido. Eu diria mais, que Lázaro era uma testemunha de sua fé em Cristo. Diz o versículo 11, que por causa de Lázaro, eles creram em Jesus. Há uma versão que eu gosto, do versículo 11, talvez você esteja com essa versão aí, que diz assim: voltaram crendo em Jesus. Eles foram ver Jesus, eles foram ver Lázaro, e diz o texto sagrado, no versículo 11 do nosso texto, que eles voltaram crendo em Jesus. Sabe o que significa isto? Sabe o que significa isto? Aqui está dizendo, nesta frase, voltaram crendo em Jesus. Aqui está assinalando, aqui está dando testemunho de que esse povo voltaram crendo em Jesus. Ou seja, voltaram dispostos a um afastamento consciente e deliberado da religião, das autoridades e do movimento das autoridades religiosas. E agora eles voltaram decididos, que estavam abraçando a fé genuína em Jesus, o Messias, o Filho de Deus, o Salvador, o próprio Deus encarnado. Não é apenas, meus irmãos, uma expressão de fé, é uma expressão de vida, é uma expressão de compromisso, é uma expressão de transformação, é uma expressão de mudança. O que eu acho mais impressionante é de que eles não há nenhuma expectativa por qualquer milagre, por qualquer cura, mas há uma expectativa e uma expressão de fé após essa expectativa de salvação de vidas, de transformação de vida. Eles voltaram crendo em Jesus, eles voltaram abraçando a fé genuína em Jesus. Eles voltaram abraçando um compromisso de discipulado, de aprendizado com Jesus.
Eles voltaram decididos em romper com toda e qualquer religiosidade humana. Eles voltaram impactados com o que viram em Lázaro, mas eles voltaram impactados com o que Jesus fez nas suas vidas. Meus queridos, Lázaro era possuidor de um testemunho impactante para a glória de Deus. Por isso que eu digo que Lázaro representa a família cristã, representa uma família que evidencia a fé em Cristo Jesus. O testemunho de Lázaro, ele foi tão impactante que foi capaz deste grupo de judeus. E a Bíblia diz que não foram alguns, muitos, creram em Jesus. O testemunho de Lázaro foi capaz de produzir fé em muitos judeus. Mas veja o que eu quero chamar a sua atenção. Mas o testemunho de Lázaro e a fé destes irmãos também causou revolta nos líderes religiosos, ao ponto de surgir nas suas mentes a conspiração, um plano, não apenas para tirar a vida de Jesus, mas igualmente a vida de Lázaro. É por isso que a Bíblia diz: se alguém quiser vir após mim, se alguém quiser, Jesus não obriga, mas ele diz: se alguém quiser vir após mim, ou seja, se você quer, você precisa negar a si mesmo, renunciar, abdicar então de direitos que você julga ter, e tomar a cruz e seguir Jesus. Esse é o preço do discipulado. Tanto Lázaro quanto Maria e Marta e esta multidão dos que creram entenderam perfeitamente isso. Eu queria pensar com você acerca da atitude desses que creram para a atitude de Judas e dos líderes religiosos. Eu queria fazer você refletir em algumas coisas. Primeiro, o verdadeiro cristianismo sempre foi, é e sempre será uma afronta à religiosidade hipócrita e legalista. Uma outra coisa, a vida cristã é de dimensão tão profunda que a religiosidade não consegue entender, compreender e muito menos alcançar. Uma outra questão que eu queria chamar a sua atenção, baseada na vida desses religiosos, hipócritas, legalistas, é que a vida cristã, autêntica, pautada em valores bíblicos e na fé bíblica, é uma ameaça à religiosidade que é pautada em regras, em rituais meramente legalistas da religião centrada no humanismo. E além de tudo, eu queria levar você a pensar que muitas famílias cristãs, e eu me refiro inclusive àquelas que estão dentro da igreja, muitas famílias cristãs não têm espaço para socialização, para comunhão cristã. Portanto, as famílias trocaram, substituíram, desprezaram e perderam importantes valores, inclusive o da socialização familiar e da comunhão com Cristo. Para muitas famílias, nem a mesa tem sido lugar de uma boa conversa, de um bom diálogo e de uma boa interatividade. Os milagres e ações de Jesus nas nossas vidas precisam ser vistos, precisam ser percebidos, precisa causar impacto de salvação na vida das pessoas, da comunidade que nós estamos inseridos, seja no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso trabalho, na nossa escola ou na nossa rede social. Será que você tem causado impacto
ao ponto de ser imitado por muitos e odiados pelos religiosos, legalistas e hipócritas? Eu queria fazer a minha última pausa nesta noite para uma reflexão. A reflexão é a seguinte: a sua casa, a sua família tem sido um ambiente de socialização cristã e comunhão com Deus? Esta é uma reflexão que todos nós precisamos fazer. A minha casa, a minha família tem sido cenário, tem sido ambiente de socialização cristã, de comunhão com Deus. A casa de Marta, a casa de Maria, a casa de Lázaro, havia esse espaço de servir ao Senhor. Havia esse espaço de adoração ao Senhor. Mas havia um espaço de socialização, de relacionamentos. Havia um espaço, então, de comunhão uns com os outros e de comunhão com o Senhor. Havia esse espaço de inclusão, de maneira que muitos vieram, foram incluídos na comunhão, foram impactados e foram salvos e passaram a ser discípulos e testemunha do Senhor Jesus Cristo. Além dessa reflexão, eu queria pensar com você nesse valor da socialização, da comunhão que nós aprendemos com essa família. Eu queria pensar com você em duas lições. A primeira delas, a família moderna precisa reconstruir os espaços de socialização que foram destruídos, que foram roubados e que foram sequestrados por ladrões, inclusive ladrões que são bem-vindos e aceitos dentro da convivência da nossa família. Muitas vezes que entra até através de um plug, ou até através de um sinal de Wi-Fi. Essa é a primeira lição. A família moderna precisa reconstruir os espaços de socialização que foram destruídos, que foram roubados, que foram sequestrados por ladrões. E o mais, então, o mais interessante, de forma negativa até, é que são ladrões que são bem-vindos e que passam a fazer parte da nossa família de forma natural e de forma costumeira. A última lição, ainda dentro de tudo isso, é: a família moderna precisa reconstruir o altar de comunhão e de relacionamento com o Senhor. Eu queria, na conclusão desta mensagem, acerca da família que serve ao Senhor, dos valores que são evidentes, notáveis e evidenciados, como falamos, o valor do serviço, da adoração e da comunhão. Eu queria dizer para você que está me acompanhando nesta noite: uma família a serviço do Senhor não negocia certos valores, entre eles o valor que representa o serviço ao Senhor. A família precisa ser agente, instrumento, precisa ser pessoas que servem ao Senhor nas suas mais variadas formas. Esse valor é inegociável. Nós não trocamos, nós não substituímos e nós não vendemos por nada. Segundo valor que é inegociável, a adoração ao Senhor. A família precisa priorizar a adoração, a devoção, o devocional, o tempo de relacionamento com Deus na sua vivência diária, para que não possa pagar um preço altíssimo lá na frente. A conta vem. Então nós precisamos resolver esse problema hoje no nosso seio familiar. E um outro valor inegociável é a comunhão com o Senhor. A família moderna, como eu já disse, precisa reconstruir os espaços de socialização que foram derrubados, que foram destruídos, que foram sequestrados por ladrões. A família moderna precisa reconstruir o altar da adoração, do serviço, da comunhão, do discipulado, de uma família que tem
de fato, o foco e o propósito de servir ao Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida, seja sobre a sua família, e que você possa, junto com os da sua casa, constituir uma família que está a serviço do Senhor, servindo a Ele, adorando a Ele, tendo comunhão com Ele e com os da família da fé, e servindo e adorando de muitas outras formas para a glória de Deus. Que a bênção do Senhor seja sobre a sua família, no nome de Jesus.